Fala, gente. E aí, tudo bem? Hoje eu decidi fazer uma live mais cedo, né? Com um convidado especial, com a Kézia, psicóloga. E vamos bater um papo aqui legal sobre família, sobre autoestima. É, E vai ser muito bom para ajudar vocês. Vocês vão ver o quanto vocês vão aprender, ok? Ontem eu trouxe uma live poderosa aqui, no qual a gente falou sobre o aspecto da realidade, né? Como criar essa realidade. E eu vou especificar um pouco mais sobre isso. Acredito que amanhã eu vou fazer uma nova live falando exatamente sobre isso, tá? Explicando para vocês ah, essa situação e como melhorar, né, de fato, a sua realidade. E eu tô só esperando a minha convidada aparecer, mas se você ficou com alguma dúvida em relação a tudo isso que tenha acontecido, né? Eu falo que na sua vida, nos seus relacionamentos, você pode me fazer sua pergunta que eu vou ter o maior prazer de responder a você, né? E eu sei que isso, às vezes, para muitas mulheres, é dificultoso entender esse aspecto, entender a sua realidade, entender quem você é, entender que a dependência emocional, ela destrói, ela estraga. Vamos lá, a Kézia já está aqui já. Vamos lá. Olha aí, gente. Opa! Olha a senhora Entrei do sem perceber. a senhora do TikTok que eu acompanho já há bastante tempo e É mesmo? nossa, tem muito tempo que eu te acompanho. Assim, Bom, eu, vamos eu, saber. eu sempre achei massa nas suas respostas, né? E assim, me Sim. acompanho, acho que já tem um ano mais ou menos que eu te acompanho. E Uau! nesse acompanhar, eu acabei fazendo amizade com muitas pessoas. Acho que você está chegando agora e para mim é sempre importante. Eu considero isso como uma família, né? E a gente Sim, não tem concorrente aqui. Afinal de verdade. contas, é um trabalho, né? E você é de onde, Kézia? Eu nem sei, né? Eu nem sei. A gente conversou direito, né? É verdade. Eu sou de Guarulhos, São Paulo. Ah, E esses dias eu você? estive. Eu sou de Goiânia. Goiânia. Gente, a gente está se conhecendo aqui, assim, a gente já se conheceu Agora, né? antes, A mas gente conhece ao vivo é agora. Eu é, decidi trazer a Kézia porque a Kézia é uma psicóloga, né? E eu acho ela muito fera na visão que ela tem, principalmente relacional, autoestima, nessa parada da mulher, principalmente eu vejo assim as suas respostas, eu acho, né? As pessoas é, falam assim que eu sou muito sincero. Eu falo, cara, eu acho a Kézia mais dois. sincera. Eu acho você muito mais sincera do que eu, porque às vezes Eu eu tenho falo umas assim, pacientes que falam assim: pode brigar que eu gosto. Mas nem eu não, brigo, né? Eu sou objetiva. é porque agora há pouco eu estava assistindo uma série na Netflix, né? E são duas que eu assisti agora. O Golpista do Tinder, não sei se você assistiu, Sim, e assisti. uma outra agora esqueci o nome da série, que é a dona do restaurante eu sei que também ela é uma minissérie na Netflix. Eu só não peguei o nome ainda, porque eu comecei a assistir hoje. Também de mulheres, mais uma mulher vítima, né, de situações como dependência, como falta de Sim. autoestima. E principalmente, não a gente vive hoje, Kézia, você acompanha muitas mulheres, famílias, eu também. A gente vive uma realidade tão complicada, né? Para a gente falar isso, as pessoas estão cada vez mais se autodestruindo, não entendem os seus valores. O que você acha Sim. disso, né, na sua opinião, né? Disso que das mulheres, dessa mentalidade às vezes que não consegue se enxergar como pessoa, como mulher, não sei, né? O que você, sendo mulher, Bom, psicóloga, eu acredito, eu não sei se é essa a pergunta que você está querendo dizer, mas eu acredito que essa busca de direitos, né, esses direitos que nós mulheres alcançamos, ele está sendo utilizado de uma forma inadequada. Então está se perdendo os princípios e os valores, que é o que faz se manter o vínculo, né? E é o respeito. Ele está se perdendo. As mulheres acreditam que para serem empoderadas, para impor respeito na relação onde ela está, ela precisa gritar, ela precisa se igualar ao homem.
E eu sempre falo, mulheres, o poder nosso, ou seja, o poder da mulher não é se igualar ao homem, é se realmente se colocar na posição dela de passividade, de ser meiga, de ser feminina, né? Essa é a diferença. Então, eu acredito que hoje em dia as mulheres estão se perdendo, tentando se encontrar, né? Essa busca de direitos e esquecendo dos deveres. Essa é a minha visão. Eu costumo dizer que a gente vive uma sociedade machista, né? De Sim, fato, ela é machista. E eu falo muito nas minhas lives e nos meus treinamentos que o machismo é um câncer e o feminismo é um band-aid em cima do câncer. Qualquer hora a história sim. vira merda. E a gente está vivendo, de fato, uma geração... Eu vou falar, gente, aqui, né? Eu estou me sentindo assim, parece que é a primeira vez que eu estou fazendo live, porque, assim, uma convidada de honra aqui. E, Imagina, somos iguais. Então, eu estou sei, mas aprendendo também. Eu falo que eu mas aprendo com meus pacientes, vou aprender com você, aprendo com meus seguidores. é um desafio, né? Assim, eu acho que assim, isso é bom, esse frio na barriga é bom. Eu lembro, depois de toda essa ascensão, de fazer lives, de YouTube, essa coisa toda, eu lembro quando eu fui fazer minha primeira palestra, por mais que eu tinha segurança aqui, quando eu fui fazer minha primeira palestra ao vivo, num auditório, eu falei, meu Deus, né? E isso é bom, porque nos permite a gente falar, poxa, cara, né, o nível de confiança, às vezes, se a gente tem um excesso de confiança, isso atrapalha. Não faz a gente Sim, perceber que a gente precisa melhorar. E sobre sim, isso, a gente está vivendo uma geração muito distorcida da realidade. Eu acho que você é cristã também, não sei, pelo sim, pouco, sim, né? A gente está sim. vivendo uma distorção de identidade. As pessoas... Deixa eu só convidar o pessoal que está no TikTok aqui. Gente, Vai vocês lá, que vai estão lá. aqui no TikTok, nós chegamos em 600 pessoas, estão em presentes aqui. Vou convidar vocês para vir para o Instagram, que nós estamos focados aqui no Instagram. Estou com um amigo aqui bem legal. Acompanhe Homem aqui. Vocês complicado. estão aqui de escanteio, mas se vocês quiserem continuar por aqui, tudo bem. Mas se quiserem vir para o Instagram, é melhor, né? Vamos lá, continue. Eu faço live às 10, eu já acostumei meu público e quando, assim, eu adequei ao seu horário, geralmente esse não é o meu melhor horário, né? Então, Sim. até estou fazendo um teste aqui agora também de audiência. Mas, enfim, a gente está vivendo uma geração, uma realidade hoje tão distorcida em que as pessoas têm dúvida da sua própria identidade, a autoestima não é desenvolvida. E, às vezes, a gente tem um buraco existencial que a gente acha que vai ser preenchido, né? Muitas mulheres vivem isso, vai ser preenchido, não só mulheres, mas homens também, por colocar alguém, né? E aí, Sim. esse que é o problema. O grande problema das pessoas, não, eu tenho um marido, um namorado, um ficante, e essa pessoa não me ama. E aí eu fico pensando, qual é a expectativa que você está construindo para os seus relacionamentos? Eu sei que, de fato, toda mulher merece ser amada, respeitada, valorizada, mas às vezes a gente não tem nem o mínimo sequer para oferecer. Eu falo tanto homens como mulheres, não tem o mínimo sequer para oferecer e quer viver uma fantasia de Hollywood, né? O sonho da princesa encantada. E é tão difícil, né? A gente que trabalha com pessoas, você falar isso para as pessoas, tentar mostrar essa realidade para muitas pessoas, às vezes elas estão apáticas, né, de si própria. E fala, cara, não sei sair disso. Bom, primeira coisa que o ser humano em si precisa entender, principalmente as mulheres, que nós mulheres criamos mais fantasias, né? As mulheres, elas são muito, são seres emotivos, emocionais, e por consequência, quando a gente vê um cara que a gente gosta da aparência, da forma como ele falou, a gente já começa a construir um castelo, né? E o príncipe encantado. Então a mulher idealiza muito. E o que, que acontece? Já para deixar aí bem claro, não existe príncipe encantado, não existe vida perfeita. O que existe é uma pessoa segura de si, sabendo o que quer, fazendo de tudo para dar certo. Né? Essa é a diferença. Hoje em dia, o que, que acontece? As pessoas entram para um casamento para ser feliz. Né? E casamento não é lugar para ser feliz. Casamento é um lugar onde você vai compartilhar as coisas boas e as coisas difíceis da vida. Se você casa para ser feliz, se começa a dar errado, você larga. É o que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Elas começam os conflitos, que é normal. Elas pegam assim, vou separar porque esse cara é machista, porque é narcisista, porque... inventa tanto nome, né? Que quando, na verdade, esse monte de títulos que elas colocam, que a sociedade está intitulando tudo hoje em dia, eu costumo dizer que até, principalmente para mim que sou psicóloga, que preciso ponderar nas palavras, porque eu tenho CRP, né? Então, qualquer coisa que eu falo, posso ser, enfim, né?
está difícil até hoje, até de conversar, de ajudar as pessoas, porque tudo é crime, tudo é errado, tudo, né? Ou seja, o que era certo se tornou errado, o que era errado se tornou certo. Hoje em dia, nunca se houve tanta liberdade de se fazer o que se quer, como se há hoje. E nunca se houve tanta destruição em relacionamentos e tá, até mesmo na vida pessoal. Onde está o problema? Isso é tão sério que você está falando, porque a gente vive num nível de informação tão acessível, mas a ignorância parece que ela... Eu não digo só ignorância, mas assim, as pessoas, elas vivem dentro de uma bolha, eu não sei o que acontece. Quando as pessoas chegam até a mim pedindo ajuda, eu sempre pergunto o seguinte, né? Eu sei que são casos, cada caso é um caso, mas às vezes a gente, você como profissional, eu já pergunto assim, o que você realmente acha que a minha ajuda vai te ajudar, né? Eu sempre pergunto assim na lata, eu falo, o que você vai fazer com a minha ajuda? Porque às vezes você já identifica uma pessoa ali que ela não quer mudança, ela quer só um desabafo. Ah, mas Luanclis, Sim. desabafar hoje está na moda, Na desabafar. verdade, quer responsabilizar alguém. É. Eu sou Terceirizar a culpa. fracassado, eu sou uma sofrida, um sofrido porque é fulano. Ontem eu estava atendendo uma moça e ela falava assim para mim, assim, uma mulher já. É, eu vou pegar meu marido que está me traindo, eu já arrumei ela falou desse jeito, nessas palavras, eu já arrumei uma tocaia para pegar ele na cidade tal, e sim, assim, assim, assado, e, e aquela coisa. Eu falei assim, deixa eu te falar um negócio, ela me pediu ajuda, o que eu faço? Eu falei assim, não adiantou nada eu te passar toda a informação que, né, você poderia fazer, se você não vai fazer. Ah, mas eu já estou decidido. Eu falei, então por que você decidiu pedir minha ajuda? Nesse sentido, Sabe eu por peguei e falei quê? para... Sabe por quê? A pessoa pede uma orientação porque ela quer encontrar um parceiro para concordar com o que ela decidiu fazer. É isso que eu ia falar. E eu sou um cara que eu não aliso o ego. Eu acho que você também é a mesma coisa. As pessoas hoje, elas querem uma pessoa que fica alisando o ego dela. Coitadinho de você. Nossa, esse canalha fez isso com você mesmo. Aquele vagabundo, ridículo. E aí, quando você acha alguém que alisa esse... Não, essa pessoa, né? E eu não sou essa Tá pessoa. Eu sou uma vendo? Eu pessoa que... tinha razão. Aí a pessoa fica no vitimismo. Gente, entenda uma coisa: você viver no vitimismo ou como uma pessoa prejudicada, você não vai vencer na vida. Você só vence na vida quando você assume que se alguém te causou mal foi porque você permitiu. Se você vive no sofrimento, se o seu marido te traz, porque você permitiu, né? Ou seja, não é que você seja uma pessoa má, é que tudo que acontece na vida da gente é porque talvez a gente não sabe o que fazer ou não esteja fazendo a coisa certa. Eu sofri muitos anos num casamento Eu onde vi sua história, você contando. é, De vez em quando eu por pegava um alguns vídeos seus. por um tempo, depois que eu comecei, estava querendo sair do casamento, eu ainda culpava, né? Ou seja, eu pensava, nossa, eu sofri tanto tempo, a pessoa roubou minha vida. Depois que eu fui abrindo a minha mente, buscando conhecimento, ninguém é culpado da sua desgraça. Foi porque você não sabia o que você sabe e não sabia agir, porque a pessoa fez o que fez com você. Se eu soubesse o que eu sei hoje, não teria acontecido o que aconteceu. Por quê? Porque eu teria sabedoria para fazer o que tinha que ser feito. Né? Então, o outro não é culpado. Sempre somos nós, certo? É a autorresponsabilidade, né? A vida Sim. só te entrega aquilo que você merece. Então, Uhum. se você... Vamos colocar uma situação aqui diferente do contexto relacional. Se você está desempregado hoje, a culpa não é das pessoas. Ah, porque eu não consigo um emprego. Às vezes você não é qualificado o suficiente para o mercado te procurar, né? Então, Na assim, verdade, vamos tentar, vou te cortar um pouquinho. Eu trabalhei com psicologia organizacional, né? Então eu tenho um pouquinho de conhecimento nessa área. Na verdade, não é que tem falta de emprego, tem falta de pessoas qualificadas para atender a demanda, né, que a empresa procura. Da mesma forma, não está faltando homem, não está faltando mulher, está faltando pessoas qualificadas para relacionamentos. A mulher fala assim, os homens não querem nada com nada. E eu ouço a mesma coisa dos homens, as mulheres não querem nada com nada. Então, o problema está em onde? Em cada um. Se cada um olhar para si, muda a situação. eu uso uma frase assim, ó, às vezes as mulheres falam muito assim, todo homem é igual, todo homem trai. Eu falo assim, talvez a sua percepção do tipo de homem e o tipo de mulher que você é que atrai esse tipo de homem, né? Os homens que você está escolhendo que são iguais. Porque homem incrível existe.
Só que, assim como uma mulher incrível também existe, ela é como uma pérola, ela precisa ser encontrada. Ela não está disponível para qualquer um. Né? E as pessoas têm uma realidade distorcida de achar que em qualquer lugar ela vai achar. Ah, porque eu vou para o Tinder. Eu não sou contra o Tinder, né? Inclusive, a semana retrasada eu conheci um casal super top que se conheceram no Tinder e deu certo, deu match, como fala. Mas, assim, eu falo que 90% da maioria das pessoas que estão ali, porque a gente está usando tecnologia e tal, facilita, ok, eu concordo. Mas será que aquelas pessoas que estão ali, muitas delas são problemáticas? Por quê? Porque têm dificuldade de se relacionar, são antissociais. Então, não estou dizendo que são todas, gente. A maioria... A maioria. Tem problemas. A maioria. Mas ali, no meio de 1 milhão, você vai encontrar alguém que realmente quer um papo legal, que tem realmente quer realmente um relacionamento sério. Mas o que é interessante? A gente ter filtros de conhecimento, de maturidade. Para quê? Para a gente saber identificar quem é a pessoa certa que talvez vai complementar na nossa vida. Não é completar, é complementar, porque eu também complemento. Como que você gosta que eu te chame? Duan, seu nome. Como que eu posso te chamar? Seu nome. O meu nome é Duancles, mas pode me chamar de Duan, ué. Duan, mais fácil, né? Duan. Vamos imaginar que o Tinder, eu sou a favor do Tinder também, né? Porque do mesmo jeito que no Tinder tem gente boa, tem gente ruim, no mercado também, na rua também, em qualquer lugar, né? Então depende dos seus olhos, depende da sua capacidade de selecionar. É o mesmo que você vai na prateleira do mercado. Você tem que saber o que você quer para a tua vida. Se você quer uma vida fitness, você não vai escolher lá um monte de porcaria para levar para tua casa. É a mesma coisa. Vai no Tinder, pode ir. Só apenas seja uma mulher inteligente, sabe, e selecione. O homem também. Aí agora todos os homens do Tinder querem sexo. Se você der, porque se ele não der, ele não vai ter. Eu falo muito para as mulheres. Às vezes as mulheres, eu uso muito a expressão, as mulheres se desqualificam nesse sentido, que acham que... porque você falou uma coisa aí, que a mulher ela tem essa parte emotiva, né? E não tem nada de errado, isso é bom, porque a emoção ela traz na mulher algo que é importante, que é a sensibilidade, né? A percepção, que nós homens, pelo fato de sermos muito objetivos, às vezes não temos. Então a mulher ela tem uma sensibilidade, isso é massa, mas tudo que é em exagero, desequilíbrio, vai prejudicar. Então, assim, se eu não tenho controle, uma gestão emocional, eu não busco conhecimento, dificilmente eu sempre vou viver essa recorrência de ciclos ruins, né? São homens que vão aparecer na sua vida, que vão te destratar, que vão te humilhar, e aí você fica assim, à deriva, falando assim, poxa vida, né? Os homens não prestam, são tudo iguais. E aí tem todo um processo, você como psicóloga, e eu venho tratando isso, tratando desde as origens, desde as crenças limitantes, os bloqueios emocionais, né, a infância lá, né, a alienação parental, para começar a descobrir aonde que é o problema, a ferida que faz você ter essa mentalidade, né? E a gente sabe que muitas das coisas começa desde a nossa infância, né? Lá com o papai, que é o primeiro, papai e a mamãe, que são as primeiras pessoas que a gente convive e vê um padrão de relacionamento. E aí, quando a gente vai para a vida, o nosso inconsciente, a nossa memória emocional, ela busca isso, né, como padrão de relacionamento. E muitas mulheres também, ontem eu falei nisso, muitas mulheres, por ver a mãe cuidando de filhos, cuidando de casa, cuidando de marido, elas vão fazer a mesma coisa dentro de um relacionamento. E eu não estou dizendo aqui para as mulheres que elas não possam fazer isso. Jamais. Isso são atributos. Né? Se você quiser fazer, que faça. Mas jamais, mulheres, esqueçam do seu valor. Você é a pessoa mais importante da tua vida. Então, assim, jamais fica chocando o homem, eu uso muito esse termo, né? Anulando a sua vida, porque, né, não faz sentido. E aí você se autodestrói, sua autoestima cai, e aí você começa a viver um colapso, né? Eu acredito que seja assim. O que você acha também? Outra questão que faz com que os relacionamentos não dão certo, né? No início, quando as pessoas começam a se relacionar, principalmente as mulheres, muitas delas se tornam frustradas, entram no relacionamento, fica com um, fica com o outro e sai triste porque todo homem só quer me usar, só quer ficar.
Por quê? Porque elas estão com medo, né? Muitas vezes têm baixa autoestima, têm insegurança, então elas vão para um relacionamento com medo de não conseguir manter aquela relação ou com medo de perder, e ela começa a se sujeitar a toda a manipulação daquele homem, né? E ela não consegue se posicionar, porque o se posicionar leva ela a entender que ela pode perder aquela única oportunidade que surgiu. Então, quando ela entra no relacionamento, o primeiro encontro, já com medo de perder, é quando ela se dá mal. E por que a mulher tem medo de perder? Porque ela não tem autoconfiança, porque ela não acredita em si mesma, porque ela acredita que o homem está escasso, ela tem uma visão totalmente distorcida da realidade. É basicamente isso. E a dependência emocional, atrelando um pouquinho o que você está falando, né, que às vezes surge essa parada da dependência emocional, que é uma droga praticamente, né, que faz a mulher sempre pensar na primeira memória, porque a droga faz isso, né? Você sente aquela primeira sensação e nunca mais você tem. E a dependência é a mesma coisa, você fica vivendo no passado, acreditando que um dia foi bom e que um dia vai ser bom. E aí você passa tempo, você não se desenvolve, você fica ali presa a um sentimento ruim, que destrói você parceladamente, e com o tempo você que está dentro de um relacionamento, está dentro de um casamento, chega o fim desse relacionamento, você fala, eu não sei por que não deu certo. Por que não deu certo? Eu não entendo, eu fiz de tudo para esse homem, mas só que se a gente for falar de comportamentos tanto masculino como feminino, a gente vê que o homem ele é caçador, ele tem esse instinto de se sentir desafiado. Então, quando uma mulher começa como se diz, a ter esse tipo de comportamento, perde o tesão, perde a graça de pegar esse ponto seu aí, pegar esse ponto. Eu já ouvi muito isso, eu já fiz de tudo. Não é para fazer de tudo. É o necessário. Quando você faz de tudo, você também erra. Né? Então, por isso que eu falo, eu venho ensinando as mulheres a serem sábias. A Bíblia diz o seguinte, a mulher sábia edifica a tua casa, a tola derruba. E o que é ser sábia? Ser sábio é ter o conhecimento que te desenvolve a sabedoria. O conhecimento daquilo que precisa ser feito no momento certo. E um conhecimento sem aplicar também não funciona. Ou seja, quando a mulher fala, eu fiz de tudo, eu costumo dizer, talvez você fez de tudo de forma errada. Né? Porque eu pensava também que eu fiz tudo. Só que eu fiz tudo, ou quase tudo, ou metade, errado. Né? Quando você faz tudo também você erra. Porque você precisa deixar alguma coisinha, né, pendente para que o marido sinta a necessidade de ter que fazer algo para receber retribuição. Tem tudo isso também. Né? Então fica aqui. Aí você. Sabe o que acontece com a mulher? Duan, né? Pode chamar de Duan? Duan. Viu, gente? Você vê que a gente está até se conhecendo agora, mas tá tudo certo. Vai lá. O que acontece quando uma mulher ela vai se relacionar quando ela gosta muito do homem? Ela gosta muito, ela começa a fazer o quê? Ela começa a se relacionar com o homem de acordo com a mentalidade dela. A mulher tem uma forma de pensar, o homem tem outra forma de pensar. E quando as mulheres e os homens entendem as diferenças de pensamento e de funcionamento, você consegue se relacionar de forma mais saudável, ou mais sábia. O que acontece? A mulher é assim, quando ela ama, né? Ou quando um homem ama ela e começa a fazer muito por ela, agradar, ficar no pé dela, dar carinho, ela ama mais ainda esse homem. Ela fica mais apegada. Porém, é ela que é assim. Uma mulher que ama um homem, ela começa a fazer a mesma coisa, começa a ficar pegada, ficar atrás, grudando demais, disponível o tempo todo. Mulheres, você está dando um tirinho no seu pé. Por quê? Quando você ama um homem, ele não funciona da mesma forma que você. Se você se doar demais, ele vai sentir que ele não precisa fazer nada por você. Logo, o encanto acaba, a relação esfria. Você precisa ir dando conta a gota. Conforme ele for fazendo por você, você vai fazendo por ele. Né? Assim, Duane? Você que é homem, pode dizer se é assim. Eu concordo plenamente. Eu acho que eu falo muito, né? Que o que é carinho, amor e atenção para uma mulher, nem sempre para um homem é a mesma coisa. Por quê? Porque homens têm formas diferentes. Por exemplo, tem uma coisa que você sabe, eu também conheço, aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Sim. Aquele livro ali, eu acho ele fenomenal, porque ele exemplifica alguns tipos de linguagem que cada indivíduo tem. Por exemplo, eu sou um cara que eu não sou de grude, mas eu gosto de palavras de afirmação.
né? Eu gosto de me sentir bem. Então, às vezes, para uma mulher, ela acha assim, tipo assim, eu dou amor, carinho, atenção, né, para ele. Mas será que você está dando na medida e na linguagem certa dele? Né? Às vezes, para ele, ele não quer isso. E aí você está Olha só, esperando, criando uma expectativa enorme em cima de algo que nem você conhece. E por olha isso só. que o conhecimento... Ah, vai lá, pode falar. Vou pegar para poder não se perder, aproveitar esse gancho aí para complementar, porque senão passa. O que Uhum. acontece? Eu desenvolvi um curso chamado Receita do Casamento, né? Porque eu passei um casamento difícil e eu desenvolvi esse curso, a Receita. Lá eu trago explicações, inclusive também dessa questão das 5 linguagens do amor. Como que você quer viver feliz num casamento se você não conhece nem a si mesma, se você não sabe nem qual é a tua linguagem de amor, você não sabe nem como que você se sente amada? Se você não tiver um mínimo de conhecimento sobre aquilo que te faz bem, o outro nunca vai conseguir te agradar. E se você sabe aquilo que te faz bem, mas se você não sabe o que faz bem para o teu marido, você também vai dar ruim. Então, você precisa conhecer um pouco sobre você, o mínimo pelo menos sobre você, conhecer um pouco o seu marido, do que é importante para ele, para que vocês consigam ter um pouco de conexão. É o primeiro passo. Inclusive, no final dessa live, eu vou trazer umas perguntas chaves. Vocês pegam caneta e papel e anotem para você fazer essa pergunta para o seu cônjuge aí. Eu acredito que é super importante, que vai ajudar as pessoas a ter um pouquinho mais de clareza. Só para complementar a sua fala. Eu concordo plenamente. Eu acho que quando a gente... Eu falo muito aqui, tanto nas minhas lives, nos meus treinamentos, algo muito importante. Eu falo, cara, o que você precisa fazer? O amor, o relacionamento é como um avião que tem duas asas. Então você não precisa o tempo todo cuidar, né, esquecer da sua asa e cuidar da outra. Por quê? Porque uma hora vai, né, se uma asa estiver maltratada, ela vai quebrar, ela vai ruir e esse avião vai cair. Mas o que acontece? Qual que é a parte mais central e importante dentro de uma relação? Primeiro, eu cuido sempre de mim, me desenvolvo, eu vou aprender a me sociabilizar, eu vou aprender a me dialogar, me comunicar, sair da dedução, né, da caixinha da formulação. Será que está me traindo? Será que gosta de mim? Mas, E mas por que aprender... você fica na caixinha? Hã? Oi? Por que as mulheres ficam nessa caixinha aí? Explica você que deixar para Porque você. ela não tem nada para fazer, não tem nada de interessante, não tem paixão pela vida, né? A mente vazia, aquela famosa frase, oficina do satanás. Então, o que acontece? Muitas vezes você tem uma baixa autoestima e, segundo, você talvez não tenha uma ocupação, uma paixão pela vida, alguma coisa que causa em você uma emoção. Então, o seu marido acaba sendo a sua única fonte de prazer, a sua única É a única fonte de diversão. dedicação. Tá? O marido ou o homem é o mascotinho que é a diversão daquela pessoa. Então, Né? aí Então, tá muito. eu falo sempre, eu falo, mulheres, aprendam a cuidar de vocês. Só que é difícil, né? Na sociedade que a gente vive, as mulheres acabam sendo doutrinadas a isso, né? Desde lá da sua infância a isso. Então, quando elas começam a romper isso, elas começam a perceber, poxa, peraí, tem muito mais felicidade além disso. Eu descobri, né? Tem mulheres que falam assim para mim, assim, nossa, eu descobri a felicidade depois que eu separei, né? Eu vejo essa frase como algo ruim, não como assim, eu sei, entendo a felicidade de cada um, eu acho que às vezes foi o momento certo, mas a pessoa ela joga como se fosse assim, a culpa foi dele. Não deu certo porque eu vivi 22 anos, Kézia, da minha vida no meu relacionamento, e eu fiz de tudo para a pessoa. Eu falo assim, querida, deixa eu te falar. Eu falo para algumas mulheres, eu falo, você deveria ter vergonha de falar isso. Por quê? Porque o relacionamento é um barco. O outro está remando, você está aqui. Você está esperando o cara te levar para o precipício, você está estudando, você está aprendendo. Opa, peraí, não vai para aquele caminho. Opa, está acontecendo alguma coisa de errado. Senta a linha, ajusta. Agora, né? Os relacionamentos de hoje não acabam por falta de amor, acabam por não saberem se relacionar. E tem uma parada muito de conhecimento. Você falou aí da mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola destrói. Vamos traduzir a mulher tola, a desesperada, que não se ama, que tem autoestima baixa, a fofoqueira, a reclamona. Por quê? Porque quando você traz o benefício para você se cuidar, se amar, você para de aceitar qualquer coisa que seja pouco, menos do que você merece, e começa a entender, peraí, relacionamento
não é dessa forma que acontece. Agora, então vocês estão colocando que a culpa sempre é da mulher? Não. A gente está falando aqui para mulheres, e é claro que o meu público, a maioria é mulheres, não é dessa forma que eu quero dizer. A questão é que tudo que acontece na minha vida, seja eu ser mulher ou homem, a responsabilidade é minha, voltando lá no contexto inicial. Vou pegar Eu uma coisa acredito... aqui do agora. Ah, Hoje em dia, quando a gente fala, você, mulher, tem que se cuidar, tem que ser amada, tem que se dedicar a você, tem muitas mulheres que interpretam esse autocuidado a se priorizar e esquecer do casamento, né? E esquecer do marido, e abandonar o lar. E não é este o contexto, e não é essa a orientação. É você ter uma vida independente do casamento, ou seja, você precisa também ter uma vida individual. Porém, existe uma outra questão, Luan. Tem muitos homens machistas ainda, infelizmente, que impõem uma regra, né? Ou seja, proíbem muitas mulheres de se desenvolverem. Então, quando elas entendem que elas têm que desenvolver ou querem desenvolver, e ele não deixa, elas preferem separar. Só que entenda o seguinte, mulher, você pode se desenvolver, manter firme. Se esse homem te amar, você vai conseguir o que você quer e ainda vai ficar casada com ele, sem brigar com ele. É o silêncio, muitas vezes a gente pode usar o silêncio. O problema é que quando o marido começa a contestar, a achar ruim, você não vai, você isso, você aquilo, aí elas começam a brigar e achar ruim, então estão te lá, vira aquele problema todo. Não é aí. Dalila sabida, né, destruir um homem que destruía todo mundo, né? Ou seja, o que eu quero dizer para a mulher é o seguinte, use o poder que você tem, que é a sabedoria, né? Que é a forma de tentar conquistar isso de uma forma mais branda. E se você não conseguir, use o silêncio, né? Fique calado e continue a fazer o que é importante para você. E respeite o seu marido independente de onde você esteja. Volte para casa, dê carinho para ele. Ele virou a cara para você, finge que você não viu para não ter briga e continua a se desenvolver. Vai chegar um momento que ele vai acostumar que você cresceu. E pronto, já está tudo certo. Só que o problema que eu vejo hoje em dia é o seguinte: as mulheres, ou elas se sujeitam aos maridos, tem homens, dentro de os homens mais machistas, né? Mais aquela coisa, só mulher minha não faz isso, mulher minha não faz aquilo. Geralmente, homens acima de 30, 35 ainda tem essa mentalidade. Aí o que elas acontece? Elas vão se segurando e obedecendo. Quando elas resolvem que elas não vão se sujeitar mais, elas já não querem mais o cara. Esse é o problema. Aí é quando o casamento acaba. E eu, mulheres, vou dizer para você, não precisa destruir o seu casamento. Eu venho atendendo muitos casos assim. Não precisa destruir o seu casamento para você ter liberdade, para você se desenvolver, para você ter uma vida independente. Você só precisa ter sabedoria, saber o que fazer, como fazer no momento certo. Então, ontem eu atendi uma moça, ela falou assim para mim, Lucas, eu cresci tanto que eu não tenho mais tesão no meu casamento. Meu marido não consegue acompanhar. E aí acontece muito, né? Baseado no que você falou. E hoje eu vejo uma parada muito séria com essa questão de empoderamento, que as pessoas acham que isso é empoderamento, na verdade é um feminismo. Eu não sei, gente, a teoria do feminismo é até massa pra caramba, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas apologias, com essas ideologias, quer dizer, né? Porque às vezes ela destrói mais do que faz a gente crescer. E a gente está vivendo muito essa parada de empoderamento. E esse tal de empoderamento tem destruído muitas famílias, né? Como você falou no início. Porque o empoderamento ele só tem interpretado de forma errada. Sim, é isso que eu estou falando para você. As mulheres acreditam que para serem empoderadas, elas precisam ter uma profissão e bater de frente com o marido. E não tem nada a ver com isso. Eu concordo plenamente. É igual, por exemplo, quando a gente entra nessa linha de raciocínio, a gente entra na linha da submissão. Que, hoje em dia, você falar nisso, gera até polêmica, né? A mulher não tem que ser submissa. Eu falo, gente, não tem jeito de dois galos, né, dentro de um galinheiro. Vai dar briga. Um tem que ser comandante e o outro tem que ser subcomandante. Justamente. Essa subcomandante, o que significa? Na ausência do comandante, você está ali assumindo, auxiliando, ajudando. Por quê? Porque o cara ali, às vezes, o homem de verdade, né? O papel do homem dentro de uma relação é protetor, provedor e direcionador. Ele está na linha de frente, ele vai levar porrada. E você está aqui na retaguarda, mas como subcomandante. Na ausência, você vai assumir, você vai... Agora, eu falo para as mulheres o seguinte, deixa esse cara começar a perceber que você não é qualquer uma. Quando ele olhar para você e falar assim, poxa, eu tenho uma mulher... Essa é a chave.
Agora quando ele olha, a maioria, eu sei, gente, que tem homens canalhas, tá? De fato. Mas tem homens que olham para a mulher e vê a mulher com autoestima baixa, doente, né? E qual que é a sensação? O cara, às vezes, não é sobre sexo que a gente tá falando, porque tem mulheres que falam assim, nossa, é só você dar chá de sexo para ele que vai resolver tudo. Não é sobre isso, gente. A Uhum. convivência é muito mais forte do que sexo. Intimidade é consequência de uma boa convivência, de um bom relacionamento, né? Mas eu não vou falar sobre sexualidade aqui agora, não. Então, essas imagens, essas ideologias, às vezes têm distorcido muito a realidade no qual que a gente vive, né? O empoderamento. Querida, que empoderamento é esse que destrói famílias? Né? Eu fico pensando que Foi o que destrói... eu falei no início, né? Tanta liberdade, tantos direitos que deveriam estar ajudando e está destruindo. O mercado, Porque Tati, está sendo utilizado de forma inadequada. Não é que as mulheres sim, não têm que se empoderar. Mulheres, eu sou uma mulher empoderada. Mas eu sei ser uma mulher submissa. Essa é a sim, diferença. e eu falo muito, ó, o que que é briga dentro de um relacionamento? É dois, eu falo muito nesse contexto, eu falo assim, é dois galutos tentando provar um pro outro que tá certo. Então Justamente. tem horas que eu tenho que realmente, aquele ditado, né? Quando, não vou falar essa palavra aqui não, mas vamos falar, quando alguém estiver falando, cara, tá nervoso, por que você vai bater de frente? Vai perder, o relacionamento vai perder, o casamento se acaba. Então, olha, deixa eu te falar, qual que é a parada, sabe? Olha, eu sei que nesse momento você está nervoso, eu sei que em partes você está certo, e eu não quero discutir isso agora. Em um outro momento oportuno, a gente pode falar sobre isso, ok. E aí eu tiro meu, né, de reta e vou cuidar da minha vida. Agora, o que mais acontece dentro dessa parada do empoderamento, dentro das brigas, é que eu quero provar para o outro que eu estou certo. É uma geração que está tão acostumada a ter tudo na mão, que quando eu não tenho a minha caneca vermelha, você usou minha caneca, é o individualismo, né? Você usou minha caneca, você não poderia usar. Você sujou o chão, meu Deus, eu limpei no seu... E vira um pé de guerra, né? A gente está vivendo muito individualismo. Quando a gente fala de cuidar, de se cuidar, a gente tem que tomar cuidado com excesso disso também, porque vai gerar um egoísmo, egocentrismo, individualismo, e isso também atrapalha dentro de uma relação, que é o caso Tá. de Agora, mulheres que falam assim, vai lá. Nós falamos bastante das mulheres, né? Parece que a responsabilidade é toda da mulher e tal. Jamais. Claro que a mulher ela tem grande parte. Por quê? Porque a Bíblia não mente, a mulher sabe edifica, a mulher ela tem um poder maior do que ela imagina. Nem eu sabia que a gente tinha esse poder. Nós, mulheres, temos um poder de modificar e de conseguir o que a gente quer, se a gente souber utilizar essa sabedoria. Porém, o que eu sinto falta do inclusive eu falei com o Charles essa semana, tive uma live com ele, e o que eu sinto falta são de pessoas, inclusive homens, né, que estudam outros homens a saber ser homem. Né? Porque tem muitos homens que não sabem ser homens, são homens bananas. As mulheres hoje em dia, né? Famosa banana. As mulheres hoje em dia estão tendo que muitas vezes trabalhar fora para suprir coisas que os homens não suprem. Né? Tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que ser macho e fêmea ao mesmo tempo. Como se sujeitar a um homem desse que não dá moral? Aí ele quer exigir algo que ele não tem direito de exigir. Então fica difícil as mulheres, principalmente hoje em dia, a se sujeitar ao homem, a se colocar numa posição de sujeição, né, que é o que a Bíblia ensina, que é o que sempre funcionou, né? Como se sujeitar a um homem que, se deixar, ele faz dela uma escrava e ainda assim não supre o que precisa ser suprido? O que você me fala sobre isso? É o que a gente estava vivendo, falando bem no início. A geração de hoje está tão... Assim, sempre existiu isso, né? O machismo... Já teve uma época que o machismo... Assim, hoje com a informação, as mulheres estão mais sabidas, né? Mais espertas. Antigamente era pior, né? A mulher, ela era dona de casa e pronto. Você não tem Elas desafio. tinham medo, né? Em alguns países, né? Existem muito isso. Eu concordo plenamente que existem muitos homens bananas e que, de fato, isso vem tudo da criação que é formada, né? Eu tenho uma filha e eu falo muito, né? A gente acha que está criando do jeito certo. E aí o pai e a mãe tá criando o filho para ser filhinho da mamãe, que não divorcia da mamãe. E aí quando entra dentro de uma relação, o cara ele não tem a capacidade de saber o que, que é, por exemplo, poxa, peraí, eu sou o homem de casa. Qual Eu que é o sou o cara papel do homem, né? que Qual exerceu que o é o papel? papel.
E aí é o que você falou, as mulheres hoje, eu tiro, né, eu fico assim, eu tiro o chapéu para as mulheres, por quê? Porque são as mulheres que buscam tentar melhorar o relacionamento. Difícil, você vê homens, em alguns casos isolados, você vê, Tem alguns mas homens que procuram. sim, mas são poucos. A maioria são as mulheres que querem melhorar o relacionamento e fazer dar certo. Os homens ficam naquela posição, eu sou Eu, homem. eu posso falar uma coisa? Sabe quando é Pode. que eles procuram? Ah. Quando não tem mais jeito. Sim, isso tem homem que chega em mim desesperado. Eu falo assim, cara, Só quando a mulher não quer mais. quando isso serve como base, chave até para muitas mulheres aqui. Por isso que você não tem que ser disponível demais. Porque quando o homem perdeu, ele fica doido. E como é o que Justamente. você falou, quando você dosa isso, você mantém um charme. Não existe Justamente. nada mais poderoso que uma mulher autoconfiante. Porque é até afrodisíaco. Você vê uma mulher charmosa, bem vestida. Não é só vestimenta, mas você começa a perceber que É aquela um mulher, opa, complemento, né? então Porque a roupa, mulheres, vou pegar, desculpa te interromper. vai lá. Mulheres, aquilo que você veste define sim você, né? No sentido assim, o outro faz uma leitura de você baseado no que ele olha, independente de quem você é por dentro. Então tem que tomar muito cuidado com a vestimenta. Sim, tem muitas que ficam doidas de raiva quando ouvem isso. A gente está Mas vivendo. você faz uma interpretação de alguém quando você olha a aparência. Infelizmente, como é que você conhece um policial? Se ele tiver de farda? Como você conhece um advogado? Se ele tiver de terno, se ele tiver de bermudinha, de óculos de fundo, né? Não vai advogado. Não, você vai falar que ele é um dólar. Então, querendo ou não, a gente faz essa leitura sim, de acordo com a postura da pessoa. Você já viu você, tanto eu, que a gente tem alguns seguidores, e a gente está muito inserido nessas redes sociais, por exemplo, TikTok. Você não só no TikTok, mas aqui no Instagram, você vê como que banalizou, a própria mulher banalizou a própria imagem dela, né? Você entra lá nas redes sociais, você vê uma mulher pelada, se insinuando. E aí você vai lá nos comentários, tem um monte de abutre comentando, né? Essa mulher, ela tem forte tendência a não viver relacionamentos incríveis. Por quê? Porque Não, ela não se, ela não se valoriza. Não estou dizendo que agora você tem que virar freira e usar isso daqui. Mas se você está fazendo aquilo, para mim, de uma certa forma, é como se você estivesse vendendo seu corpo, né? Desculpa. é o que você está oferecendo, o seu corpo. Então, você vai ser usada pelo seu corpo. É o Se que eu você sou estiver, se você a- estiver se mostrando de uma forma inteira quem sou eu, não só por fora, mas por dentro, você vai ser comprada, né, por aquilo. Se você mostra só o seu corpo, você vai ser comprada por aquilo. é a moeda de troca. Então, assim, seu corpo, né? Então, assim, quando a gente olha, eu vejo muito, eu falo, meu Deus do céu, né? Aí você vai lá, você fala, meu Deus. E aí depois quer viver relacionamentos e eu tô sofrendo. Eu, quando eu vou atender algumas pessoas, e aí eu olho o perfil da pessoa, assim, eu falo assim, tá explicado. Por que que essa pessoa, ela... Tipo assim, aí você já começa a avaliar a mentalidade da pessoa. Não é nem a roupa. A roupa é só o reflexo. Mas aí você já começa a avaliar o resultado, né? Por que que não tem resultado? Porque tem uma mente distorcida, não se valoriza, não se ama. Então, assim, eu sei, né? A gente está falando aqui de homens, voltamos aqui à parada, tem homens de todo tipo, canalhas, né? De todo tipo que não vão respeitar as mulheres e só querem te usar. E vão te usar. Porque o Se homem, você ele deixar. assim, o homem, ele se torna, hoje, a maioria, as mulheres têm muitos benefícios, né? Por exemplo, a mulher tem uma forte qualidade que é a persuasão. A mulher tem isso natural dela. E quando ela quer algo, ela consegue. Ela está Sim. decidida, ela consegue. Então, assim, o homem, às vezes, ele faz jogos. E às vezes muitas mulheres que estão nessa linha de decepcionadas, fracassadas, caem muito na lábia de muitos homens. E aí entram em relacionamentos assim, o homem, tem muitas mulheres que me reclamam assim: "Ah, mas eu casei com um cara que só gosta de jogar videogame". Eu falei assim: "Querida, você nunca observou que ele, quando você namorava, no test drive lá, ele jogava videogame?" Ah, aí entra aquela famosa frase: "O amor é cego". Na fase do encantamento, as pessoas ficam assim. Elas conseguem ver, na verdade, elas veem alguém fazendo algo, né? Mas elas não conseguem enxergar, acham que aquilo ali vai melhorar. Então, você tem o A poder de força dela escolher. vai mudar. Hein?
eu vou mudar. E esses dias eu falei no meu Instagram que existem 3 tipos de mulheres: a enfermeira, a guerreira e a donzela em perigo, né? Que é a enfermeira quer curar os homens de toda a pereba que ele tem. Não, ele saiu do relacionamento, tá todo destruído, petecado, bagunçado. Eu vou curar as feridas dele. Aí tem a Essa guerreira. enfermeira? Hã? Essa enfermeira? A enfermeira. Aí tem a guerreira que pega homem tranqueira e quer mudar ele. Manipular. Eu vou mudar esse homem.